pensando no que eu ia trazer para os irmãos, e eu comecei a oração, e na oração eu clamava, eu exaltava a grandeza de Deus, e no meio daquela oração eu soltei uma frase. Eu disse assim: Senhor, nós estamos vivendo um tempo de crise. E quando eu falei isso, o Espírito Santo me deu uma exortação muito forte. Na exortação, o Espírito Santo disse assim: você não está em crise, você está em Cristo. Aleluia! E naquele momento eu comecei a exaltar a Deus, e Ele disse: diga isso para a minha igreja. Minha igreja não está em crise, minha igreja está em Cristo. E quem está em Cristo, irmãos, não está em crise, porque não existe crise com Jesus no nosso barco. Aleluia! Para a gente pode parecer crise, mas não é crise para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim: pela fé Noé, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa tarde, por tudo que o Senhor já ministrou aqui aos nossos corações neste momento, Pai. Nós Te damos graças porque entendemos que o Senhor está nesse lugar. Nós Te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de poder adorar o Teu nome, Pai, independente do horário, independente do clima, porque nós entendemos que mais quente do que o sol lá fora é o fogo do Espírito que habita aqui dentro de nós, Pai. E nós estamos aqui cheios desse fogo, Pai, para sairmos transbordados da Tua presença. E nós pedimos que o Senhor faça aquilo que a irmã Elda orou nessa tarde, que nós, Senhor, não saiamos daqui com nada, a não ser a Tua presença transbordando sobre nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia. Eu quero falar com os irmãos nessa tarde sobre o tema Noé, o pregoeiro da justiça. Noé, o pregoeiro da justiça. Queridos, sem dúvida alguma, Noé é um dos personagens mais fantásticos da Bíblia Sagrada. Ele é citado aqui no livro de Hebreus como um homem que alcançou a justiça por meio da fé. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, Noé está entre mais dois personagens bíblicos que Deus diz: se estivessem na terra quando eu trouxesse o meu juízo, apenas Jó, Noé ou Daniel, eles salvariam apenas a alma deles. Quando a palavra de Deus coloca Noé nesse patamar, a Bíblia está nos mostrando que ele foi um homem diferenciado na história. Ele foi um homem que Deus, ao olhar do céu para a terra, decidiu derramar a sua graça sobre ele. Noé não foi agraciado porque era bom, perfeito, sem pecado. Não. Noé foi agraciado porque, mesmo tendo muitas vezes algumas mazelas e maldades, ele não se conformava com elas e buscava em Deus o conserto. Entenda que Deus não procura os perfeitos e os acabados e os terminados, porque não tem. Deus procura aqueles que estão dispostos a serem trabalhados pelo Espírito Santo dele. E nessa tarde eu creio que eu estou diante de pessoas que ainda não estão completos, mas que estão dispostos a dizer: estou aqui, Pai, faz a Tua obra em mim. Aleluia. Noé, queridos, é um homem citado na Bíblia como um intercessor. E no meio de uma geração corrompida e perversa da época, onde todo mundo andava com um pecado, a Bíblia diz que Noé é visto por Deus, separado por Deus, para dar a ele um grande projeto. Que projeto era esse, irmão Marcos? Era o projeto da arca, o único meio de salvação para que aquela humanidade, se ouvisse a palavra, fosse salva. E é interessante, irmãos,
porque em meio à corrupção do mundo, em meio à maldade que há nesse mundo, e em meio a tantos pecados que há nesse mundo, Deus ainda encontra nesse mundo aqueles que Deus vai entregar os seus projetos. Aleluia! Perceba que não é a todos que Deus entrega o projeto. Às vezes Deus não consegue encontrar ninguém para entregar um projeto. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que certa vez Deus procurou alguém que estivesse na brecha, mas não encontrou ninguém. No contexto do texto, a Bíblia diz que Deus procurou no templo e não havia ninguém. Deus saiu do templo, procurou entre os sacerdotes, não havia ninguém. Deus saiu do templo dos sacerdotes e procurou entre os profetas, e a Bíblia diz que não havia ninguém. Deus subiu os montes, procurou lá e não havia ninguém que estivesse na brecha. Então Deus convoca o profeta Ezequiel para dizer: já que não tem ninguém para ficar na brecha, eu estou vocacionando você. Queridos, nós não devemos ficar preocupados com quem não está na brecha. Nós precisamos estar na brecha. Porque enquanto nós nos preocupamos com quem não está na brecha, nós também saímos dela. E a palavra de Deus para nós nesta tarde é: deixa os outros viverem como quiser, seja você a diferença na terra. Noé não ficou, irmãos, se preocupando com os outros, não. Noé foi a diferença na terra. E a Bíblia diz que quando Noé tem essa postura, Deus se apresenta a ele e diz: Noé, eu tenho um projeto para você. E o projeto, irmãos, era grande e era muito difícil. Porque o projeto não era apenas construir uma arca, uma embarcação. O projeto era colocar toda a família dele dentro dela. Mais difícil do que mostrar o meio da salvação é conseguir levar a sua família para ser salva. E o projeto envolvia isso. Era uma grande embarcação, 133 metros de comprimento, 23 metros de largura, 13 metros de altura. Dentro da arca, medindo com metros cúbicos, haviam aproximadamente 38 mil metros. Se fôssemos colocar só ovelhas lá dentro, caberiam 125 mil ovelhas. Mas o mais importante, queridos, ali era colocar toda a sua família dentro da arca. Por quê? Meu irmão, pode virar isso aqui, irmão, por favor? Por quê, queridos? Porque a arca era o único meio de salvação. Deus iria trazer um juízo sobre a terra, o dilúvio. E o único meio para o povo ser salvo era se eles entrassem dentro dessa arca. E Noé ouve a palavra de Deus, entra no projeto e começa a executá-lo. Deixa eu dizer algo para você nesta tarde. Deus não quer que você apenas saiba do projeto. Deus quer que você se envolva no projeto. Aleluia. Não, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para realizar suas grandes obras. Mas Deus quer nos envolver no projeto dele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu estou no projeto de Deus, eu estou mais perto dele. Aleluia. É por isso que Deus tem projetos para o homem. É porque o projeto de Deus é uma forma de aproximar o homem dele. Pegue uma pessoa que saiu do projeto, pegue uma pessoa que abandonou o projeto. De repente ela some, de repente ela enfraquece,
Por quê? Porque o projeto nos dá, queridos, o desejo de estar perto daquele que projetou. Por isso que a palavra de Deus nessa tarde é: não abandone o projeto que Deus colocou na sua mão. Aleluia! É uma forma de amor, irmãos. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. A Bíblia diz que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Ele, com mais 7 pessoas da sua casa, quando trouxe o dilúvio sobre a terra. Olha que interessante. O mundo estava para sofrer o juízo. O dilúvio iria cair sobre a terra para punir o pecado dos homens. Então Deus separa um homem, Noé, para construir um projeto, a arca, para a salvação dele e da sua casa. Como Noé ficou envolvido no projeto, e como Noé não abandonou o projeto, quando a ira de Deus veio sobre a terra, Noé estava guardado. Aonde, irmão? Dentro do projeto de Deus. Aleluia! Se ele sai do projeto, ele seria morto. Se ele sai do projeto, ele sofreria o castigo. Mas como ele fica no projeto, do projeto e no projeto, Noé foi guardado por Deus. Queridos, não só ele, mas toda a sua casa, 8 pessoas ao todo. Noé é identificado aqui como pregoeiro da justiça. Havia milhares de pessoas ali para ouvir o evangelho, irmãos. A palavra da justiça. Mas a Bíblia diz que apenas 8 pessoas, contando com Noé, foram salvas. E talvez você diga: Noé é o pregador mais triste da história, porque ele pregou para uma multidão e apenas 8 pessoas se converteram. Não, Noé pode ter perdido o mundo, mas ele ganhou o patrimônio mais importante, a sua família. Se eu tivesse que trocar, queridos, as vezes que Deus já me usou e vidas foram salvas, se eu tivesse que escolher e fosse no meu desejo quem salvar, eu queria minha família primeiro. Então ele é o pregador mais bem sucedido da história. Mas foram só 8 pessoas, irmão Marcos. E quem disse que Deus tem problema de salvar pouca pessoa? Irmãos, quem gosta de multidão é nós. Sabia disso? Nós gostamos de multidão. Deus não tem problema em salvar poucos. Deus prefere os poucos fiéis a Ele do que os muitos que são infiéis ao seu nome. Deus prefere os poucos que não se envergonham do Evangelho do que os muitos que são a vergonha do Evangelho. Deus não tem problemas de salvar poucos. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que da terra prometida, a geração passada só entrou 2, Josué e Calebe. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando está pregando o seu sermão do monte, no capítulo 7 de Mateus, verso 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, é estreita a porta e é apertado o caminho, e são poucos os que entram por ele. Deus não tem problemas de salvar poucos. Deus prefere, irmãos, sinceridade do que multidões insinceras. Talvez quando nós olhamos para o tamanho da nossa igreja, a galeria ainda está vazia, muitos vieram e foram embora. Talvez a gente sinta aquele sentimento de tristeza. A igreja já era para estar cheia, já éramos para estar tentando comprar o terreno ao lado. Ei, deixa eu dizer para você, não adianta ter uma multidão que escandaliza. É melhor ter os poucos que não escandalizam o Evangelho de Jesus Cristo. Queremos que cresça? Sim. Queremos que avance? Sim. Mas que cresça saudavelmente.
E deixa eu dizer algo para os irmãos. Às vezes no meio da multidão nós nos perdemos, e às vezes no meio dos poucos nós permanecemos no caminho. Não importa se ainda não encheu como deveria, o que importa é que os que estão aqui, mesmo com suas falhas, ainda estão no projeto. Aleluia! Oh glória! O que importa é que você está no projeto, é que eu estou no projeto. Irmão, o Senhor não quer que cresça? Quero, oro por isso, mas eu estou muito feliz com você que está no projeto conosco. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes na megalomania de querer ver crescer, a gente esquece de valorizar quem já está no projeto. Às vezes no afã de ver as galerias cheias, nós esquecemos de notar quem já está no projeto. Ei, você está no projeto, e o projeto vai te guardar naquele dia. Aleluia. Noé é esse homem, irmãos, envolvido com o projeto. Noé não é conhecido na Bíblia como um grande construtor, ainda que ele construiu uma grande embarcação, mas ele é conhecido na Bíblia como um sábio pregador. Isso é interessante. A ênfase não é na construção da arca, a ênfase é na salvação da sua casa. A ênfase de Deus nunca será o que você conquistou lá fora. A ênfase de Deus sempre será quem você está sendo dentro de casa. Quando o gadareno foi liberto, disse: eu vou com o Senhor. E o testemunho do gadareno seria extraordinário, porque todo mundo que conhecia o gadareno ia dizer: olha o que Jesus fez com ele. Jesus disse: não vai comigo de jeito nenhum. Se você for comigo, você vai se tornar até um famoso. Vão olhar para você, vão saber quem você era, e você vai se tornar muito famoso. E no afã da fama, pode ser que você se perca. Sabe para onde você vai? Você vai para dentro da sua casa testemunhar de mim lá dentro. Irmãos, às vezes nós queremos nos mostrar para o mundo, e Deus está dizendo: eu tenho um campo missionário dentro da sua casa. Eu quero ir para a África. Começa em casa. A África é tua casa. Noé se preocupou primeiro com os de casa. Ele não é conhecido na Bíblia como um grande empreendedor, ele é conhecido como um grande ganhador de almas, pregoeiro da justiça que salvou sua família. Com carinho, deixa eu dizer para você: não adianta sermos um grande empresário lá fora e um péssimo pai dentro de casa. Não adianta, irmãos, nós sermos o funcionário mais gentil da empresa e ser um grosso dentro de casa. Não adianta ser a esposa mais doce para as amigas e ser amarga dentro de casa com seu esposo. Ei, sua família é mais importante do que o seu patrão, sua casa é mais importante do que a sua empresa, e seu cônjuge é mais importante do que seus amigos. O projeto começa em casa. Você pode dizer isso? O projeto começa em casa. Tanto que até para consagrar obreiros, o apóstolo Paulo diz: consagre aqueles que primeiro dão exemplo dentro de casa. Preste atenção. O tempo que Noé passou confinado na arca, 371 dias. Eu sei que já disseram para você que foi 150 dias, mas não foi não. 150 dias foi que as águas prevaleceram sobre a terra. Gênesis 7, verso 24. As águas estavam prevalecendo. Quando a gente faz a soma dos capítulos, foram exatos 371 dias, pouco mais de um ano. O que Noé estava vivendo dentro da arca, meus irmãos, era uma espécie de confinamento. Era uma espécie de lockdown, de verdade. Não que nem esse que se prega por aí. Mas o que eu acho mais interessante é que ele passou esse tempo todo dentro da arca. Mas quando eles saíram, Noé não saiu divorciado da sua esposa. Noé não matou nenhum dos seus filhos.
Noé não saiu irado com ninguém, não. Gênesis 8:20 diz que a primeira coisa que eles fizeram ao sair foi levantar um altar para adorar o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque quem adora no confinamento vai adorar no público quando tudo for aberto. Aleluia! O altar já existia dentro da arca, irmãos. O culto já existia dentro da arca, a casa deles, de maneira que quando eles saíram, eles só fizeram aquilo que estavam acostumados a fazer. Sabe por que você está aqui alegre, feliz, mesmo às 3 horas da tarde com o sol entrando? Porque no período do confinamento tinha um altar na sua casa, e você não perdeu o costume de adorar o Deus Todo-Poderoso. Por isso você está aqui. As pessoas que não fizeram os cultos em suas casas, as pessoas que não honraram a Deus em suas casas no período do confinamento, quando tudo volta, elas ficam perdidas. Será que eu ainda sei cultuar? Será que eu ainda sei orar? Será que eu ainda sei adorar? Por quê? Porque o confinamento dentro de casa, sem a prática do culto no lar, acaba que esfriando. Mas quem tem dentro de casa um altar, não tem problema de adorar no altar do templo quando as portas se abrirem. Por isso você está aqui. Queridos, o que nós podemos aprender com tantas lições na vida de Noé, o pregoeiro da justiça? Número 1, quando todo mundo estiver corrompido, quando todo mundo estiver andando com o pecado, ande com Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com Noé. Quando todo o mundo estiver andando com o pecado, não siga o mundo, permaneça andando com Deus. Gênesis capítulo 6 diz que a maldade do coração dos homens era mal continuamente. O pecado havia tomado conta da humanidade de tal forma que eles acordavam pensando no pecado e dormiam sonhando com o pecado. Imaginação do pensamento mal continuamente. Deus estava decidido destruir toda a humanidade. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 6, versículo 8, que Noé achou graça diante do Senhor. Queridos, isso é interessante. Noé não era a graça, ele era o alvo da graça. Por que Noé era o alvo da graça? Porque enquanto o mundo andava com o pecado, ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, Deus disse: é alvo da minha graça. Deus viu Noé diferente, e a Bíblia diz que Deus quer ver essa diferença em nós. Malaquias 3,18, Deus diz: e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. A pergunta é: quando Deus olha do céu para a terra para ver a diferença, Ele vê essa diferença em nós? Ele vê a diferença do justo para o ímpio nas nossas palavras? Ele vê a diferença do justo para o ímpio nas nossas atitudes, nas nossas compras, nos nossos boletos? Será que Deus vê a diferença quando Ele olha do céu para a terra? Ele quer ver essa diferença, irmãos. No meio da tortuosidade moral, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Eu achei tão forte esse versículo, irmão, porque a palavra andar com Deus significa duas coisas no original. Número 1, seguir um caminho. Isso é andar com Deus. Seguir um caminho. A Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é esse caminho. Mas esse caminho, irmãos, não anda qualquer um. Tem uma classe de pessoas que anda nesse caminho, e é Isaías 35:8 que nos revela: e haverá um alto caminho, chamado o caminho da santidade, e o profano não passará por ele. A profanação não anda nesse caminho, os xingamentos não andam nesse caminho, os falsos testemunhos não andam nesse caminho, os escândalos não andam nesse caminho. Por quê? Porque o caminho é santo.
para uma classe andar, os separados, os santos. Noé andou por ele, Moisés andou por ele, Abel andou por ele, Paulo andou por ele, Pedro andou por ele. Nós estamos andando por esse caminho. Isso é andar com Deus, irmãos. E eu sei que nessa caminhada por esse caminho, às vezes a gente tende a querer inclinar-se um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. É normal do ser humano. Como foi cantado aqui, há uma guerra muito severa entre o nosso espírito e a nossa carne, que tenta nos fazer desviar do caminho, ou para a direita ou para a esquerda. Mas olha o cuidado de Deus. Isaías 30, 21 diz: e haverá um caminho para ser seguido, e por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, ande nele, e não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. O que significa, irmão? Significa que quando eu estiver no caminho e de repente a frieza me pegar, e eu querer me inclinar ou para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz dizendo: é esse o caminho, anda por ele, não se desvie. Aleluia. Deus está falando conosco nessa tarde, irmãos. A segunda coisa que significa andar por Deus é mais forte, é ter intimidade com Ele. O mundo andava com Deus, ou melhor, o mundo andava com o pecado, Noé andava com Deus. Isso fala de um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que no meio daquela corrupção estava ali um homem que estavam de mãos dadas com o próprio Deus. Isso fala de intimidade, de amizade. Ei, o mundo está trabalhando com todas as forças para afastar você e eu de Deus. Cada dia surge algo novo no mundo para tentar nos distanciar da oração, da palavra, da presença. E quando Satanás percebeu que as parafernálias, as coisas sociais, as mídias sociais, as séries, quando o diabo percebeu que isso não estava funcionando, não estava ainda separando muito os crentes de Deus, ele decidiu trabalhar pelos canais dos governos, tentando fechar os templos. Como o decreto do céu é maior do que o da terra, Deus disse: templo pode fechar, mas igreja permanece aberta pela live. Como ele percebeu que as igrejas estavam permanentemente abertas, houve uma brecha e nós tivemos oportunidade de cultuar presencialmente. E o diabo tentando nos afastar de Deus. De repente, os horários dos cultos mudam, e o diabo é estratégico. Ele sabe que o brasileiro é acostumado com rotina. Pense num povo que gosta de rotina, é nós, irmão. E ele disse: vou mexer na rotina deles, vou mudar o horário do culto deles, e assim eu afasto ele de Deus. E eu quero gritar nessa tarde em alto e bom som: muda o horário, Satanás. Isso você pode, mas jamais vai conseguir mudar o coração de adorador da igreja de Deus. Aleluia. Não dá para ver na transmissão, mas o sol está entrando, os irmãos já estão afastando um pouco do sol. É 3 horas da tarde, eu estou suando aqui, irmãos, mas o coração está alegre pela presença de Deus. Com Deus não tem rotina, com Deus não tem hora, com Deus é todo dia na presença dEle. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, Amós 3:3. Está aqui Noé, andando com Deus. A pergunta é: como é que Noé andava com Deus? Por quê? Com quem ele aprendeu? Irmãos, pega a genealogia. Eu sei que é ruim de ler, mas depois você lê em casa o capítulo 5 de Gênesis, dos versículos 22 a 29. Você vai sair lendo a genealogia, aí você vai se deparar com um homem chamado Enoque. E a Bíblia vai dizer desse homem o seguinte: Enoque andava com Deus, de maneira que Deus para si o tomou. Em outras palavras, Enoque desapareceu da terra. Enoque andou tanto com Deus na terra, que Deus levou Enoque para andar com ele no céu. Aí você pergunta: irmão, quem era Enoque? O bisavô de Noé.
bisavô. A genealogia mostra isso. Sabe o que é que significa? Quando Noé olhava para o mundo, irmãos, procurando um exemplo a seguir, ele não encontrou ninguém. Mas quando ele olhou para dentro da casa dele, ele tinha um bisavô que andava com Deus. Não, Enoque não viu Noé andando com Deus na terra. Mas eu tenho certeza que quando Noé chegou no céu, Enoque disse: me imitou, não foi? Imitei meu bisavô. Viu como tem lucro andar com ele na terra, meu filho? Aleluia! Talvez você diga: não vale a pena, eu estou vivendo isso aqui, minha família ainda não foi salva. Eu quero dizer para você: continua andando com Deus. Se a primeira geração não notar o teu testemunho, a segunda vai notar. Se a segunda não notar, a terceira vai notar. Mas o teu testemunho de quem anda com Deus vai ser citado dentro da tua casa, em nome de Jesus. Ele andava com Deus, irmãos. Quem anda com Deus na terra vai ser levado para andar com Deus no céu. Eu sei que quando a gente olha para tudo que está acontecendo hoje, a gente pensa assim: está insuportável viver aqui. E está. Mas não se preocupe, tem uma promessa. Quando chegar a hora e o tempo, nós, à semelhança de Enoque, vamos embora desse lugar para andar com Deus no céu. Então, primeira coisa que ele nos ensina: ande com Deus na terra, ainda que o mundo esteja andando com o pecado. Segundo lugar, qual o segundo testemunho ou lição que Noé nos ensina? Tenha fé em um Deus grande, mesmo que você tenha poucos recursos. Tenha fé em um Deus grande, mesmo que você tenha poucos recursos. Noé estava vivendo um período de tempo, meus irmãos, aonde havia pouquíssimos recursos para construir aquilo que Deus mandou. Deus mandou construir uma arca, e a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não via e temeu. Fé. E para a salvação da sua família, diz o texto, ele preparou uma arca pela qual o mundo antigo foi condenado, e ele alcançou o testemunho de herdeiro da justiça pela fé. Mas só que Deus chega para ele e diz assim: Noé, vai haver um dilúvio sobre a terra. Detalhe, não chovia. Eu sei que você viu chovendo no Jardim do Éden, na novela Gênesis, mas é mentira, tá? Não chovia. Era um vapor que soprava sobre a terra e regava a plantação. Não chovia. Então aquela chuva lá não aconteceu. E Deus chega para Noé e diz assim: Noé, constrói um barco, uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Irmão, se Deus tivesse dito assim: eu vou fazer chover, era mais fácil de acreditar. Mas Deus não está dizendo que vai fazer chover. Deus está dizendo: eu vou mandar um dilúvio. Em outras palavras, as fontes da terra vão se abrir e as fontes do céu também, e a terra vai ser inundada. Os montes mais altos da terra, 6.000, 5.500 metros, vão ser cobertos por essas águas. Ele, ao ouvir essa palavra, creu. Sabe por quê? Porque Paulo disse que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ainda não estou vendo acontecer, mas se ele disse que aconteceria, vai acontecer do jeito que ele falou. Nós não andamos pela vista das coisas, irmãos, nós andamos pelo ouvir da palavra. É diferente. Quem anda pela vista só vê o caos. Quem anda pelo ouvir da palavra vê a bênção de Deus em meio ao caos. Quem anda pela vista só vê a miséria. Quem anda pelo ouvir da palavra vê a abundância na miséria. Olha que interessante, ele ouviu e creu. Mas, irmão, eram poucos recursos, mas o Deus era grande. Talvez o projeto que Deus colocou na sua mão a nível espiritual, eclesiástico ou secular, talvez o projeto que Deus colocou em suas mãos seja muito grande, e você esteja olhando para isso dizendo: meus recursos são muito poucos. Mas a palavra de Deus nessa tarde é: os seus recursos podem ser pouco, mas o seu Deus é grande. Aleluia. E se Ele botou você no projeto, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Queridos,
Se nós ficarmos esperando tudo dar certo para entrar no propósito e no projeto, não vamos entrar nunca. Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem e a gente ter plena certeza de que vai dar certo, não vamos entrar nunca. Fé é entrar sem saber como vai ser, na expectativa de que será, porque foi Deus que mandou entrar no projeto. Eu vejo pessoas, irmãos, que Deus já está chamando, vocacionando para um propósito, para um projeto, e está adiando o projeto. Por quê? Eu estou com medo, eu estou inseguro, meus recursos são poucos, não tenho muito, tenho medo de não dar certo. Ei, seu Deus não é o seu recurso, seu Deus é o dono dos recursos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 11: quem observa o vento nunca semeará. Enquanto você estiver observando o vento, você nunca vai lançar a semente. O desafio da fé é lançar a semente sem observar o vento, é lançar a semente sem ver as nuvens, é lançar a semente sem ser o tempo de chuva, é lançar a semente crendo: o Deus que me mandou jogar a semente vai fazer chover sobre a terra e a semente vai crescer. Você já parou para pensar o lugar que a gente vive? Chove nos arredores tudinho, aqui dificilmente chove. Mas você chega aí, uma dessas fazendas é literalmente um oásis. Perfeição de fruta, uva, manga, e você fica maravilhado, deslumbrado. Quem está recebendo das mangas de Petrolina lá fora, que não conhece o lugar, diz assim: esse lugar deve chover muito. Não, é muito seco, muito seco. Em termos de chuva, os recursos são poucos, mas essa terra é abençoada por um Deus que é maior do que qualquer recurso humano. E ainda que a tecnologia seja grande, quem faz o fruto nascer ainda é o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, queridos. A fé é a capacidade de nos dar a certeza de crer que mesmo em meio a um mundo condenado, se eu continuar pregando a palavra, minha família pode ser salva. Eu quero trazer essa palavra nessa tarde. Essa é uma palavra muito reflexiva, irmãos. Não desista de pregar a palavra de Deus na sua casa. Eu sei que tem hora que dá vontade de parar, eu sei que tem hora que dá vontade de não pregar mais. Eu sei que você já usou o exemplo do Covid, o exemplo de tudo, e eles continuam surdos. Mas eu quero dizer para você: continue insistindo. Você também não veio da primeira vez. Continua pregando. Por quê? Porque você tem nos lábios a única mensagem que pode mudar a história da sua casa. Noé fez isso. Fé é ser taxado de louco, suportar a zombaria, aguentar os deboches, mas saber que quando a trombeta tocar, todos os que debocharam vão dizer: eles tinham razão. Aí há um hino bem antigo que diz assim: eles vão gritar: onde está aquele povo barulhento? Aleluia, cadê eles? Nós vamos sair daqui. Fé é a razão da vida do justo. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Queridos, deixa eu dizer algo para os irmãos, ensinar um princípio aqui. A fé não é um sentimento que você sentiu, teve fé e acabou. Não, a fé é aquilo do que depende toda a sua vida. O justo viverá da fé. Ou seja, você precisa da fé para viver. É por isso, irmãos, que quando nós percebermos que a nossa fé ela está baixando o nível, nós precisamos a semelhança daquele pai dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade, ou em outras palavras, aumenta a minha fé. Todos nós, irmãos, não estamos isentos aqui nessa tarde de passar por uma crise de fé. Todos nós podemos passar por essa crise. Abraão era o pai da fé e passou por essa crise, tanto que ele se deitou com sua escrava porque achava que Deus não ia cumprir a promessa. Crise de fé. Davi sofreu crises de fé na sua vida. Homens
extraordinários de Deus. Elias sofreu crise de fé na sua vida, mas em todas essas crises nós observamos uma coisa: mesmo quando eles estavam em crise de fé, eles não deixavam aquele que tem poder para aumentar a fé. Você pode perder por um momento a sua fé, mas nunca perca a presença de Deus da sua vida, porque é da presença dele que sua fé vai voltar a brotar. Jó diz assim: há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que o seu tronco ele apodreça, ainda que as suas raízes morram, ainda que o seu tronco seja queimado, está escrito em Jó: ao cheiro das águas vai voltar a brotar. Aleluia! Queridos, há momentos que a nossa vida espiritual está assim, seca, parece que a raiz morreu na terra, parece que o tronco está podre, está seco, e a gente diz: meu Deus, se continuar assim eu vou morrer. Mas Deus é o Deus da chuva e vai voltar a reverdecer ao cheiro das águas. Aleluia. Terceiro lugar, o que é que Noé nos ensina? Seja obediente às ordens de Deus em tudo. Gênesis 6:22 diz que Noé construiu a arca exatamente como Deus mandou. Irmão, sem sair nem um centímetro do propósito, ele construiu do jeito que Deus mandou. O texto diz: assim ele fez. Observe comigo, a obediência, ela não questiona, ela não tenta ensinar. A obediência obedece a Deus em tudo. Deus não te chamou para fazer do seu jeito, Deus te chamou para fazer do jeito dele. Às vezes nós queremos o nosso jeito na coisa, irmão, mas o nosso jeito não dá. Sabe por quê? Porque se Noé construísse a arca do seu jeito, escuta, certamente a arca afundaria. Guarda essa frase. O que manteve a arca flutuando nas águas não foi a habilidade do construtor, foi a obediência do servo. O que manteve a arca flutuando nas águas não foi a habilidade do construtor, foi a obediência do servo. Em outras palavras, não era o barco que era forte demais, era a obediência do servo que fazia a mão poderosa de Deus manter a arca flutuando. Minha estrutura é fraca, sua estrutura é fraca. As águas que sobem contra nós tentam nos afogar, e não afogou ainda, não é porque nós somos fortes, não é porque a nossa estrutura é forte, não, é porque enquanto você obedece, Deus te sustenta. Aleluia! Não é a estrutura, que às vezes, irmão, a gente olha a arca do irmão e ali é uma arca, não. Todas as madeiras da arca eram madeira de cipreste, uma só madeira, não tinha madeira diferente. Todos nós aqui somos do mesmo material, todos nós aqui somos da mesma essência, somos pó. Não é porque um louva bonito que ele tem uma madeira melhor que a sua, não, é a mesma. Não é porque um prega muito que ele tem a madeira melhor que a sua, não, é a mesma. Não é porque ele ora muito que ele tem não, é a mesma. Todos nós temos a mesma estrutura. O que permanece a gente de pé não é as nossas habilidades, é a nossa obediência. É Deus que sustenta, irmãos. A arca permanece flutuando porque Deus sustenta. E é tão interessante que quando Noé está construindo a arca, ele terminou ali a parte de montagem. Aí Deus diz assim: Noé, para que a arca permaneça flutuando, você vai ter que betumar a arca. O que é isso, irmão? Ele ia ter que colocar um betume ali, ele ia ter que colocar um revestimento. Agora o texto diz assim: por dentro e por fora.
E aquele betume, aquele pinche, era para revestir a arca, para evitar que as águas penetrassem pelas pequenas brechas. Se não tivesse aquilo, irmãos, quando a arca estivesse nas águas, as pequenas brechinhas entraria a água. E se a água entrasse, afundaria o barco. Pensando nisso, ontem à noite, eu fiquei a pensar o seguinte: se não estivermos revestidos, irmãos, haverá fissuras. E se houver fissuras, as águas vão entrar. E se elas entrar, nós afundamos. É por isso que Deus disse assim: Noé, reveste por dentro e por fora. Pensando no betume que revestiu a arca, Deus me levou a Lucas 24, quando Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia! Quer impedir que a água entre, seja revestido do poder do Espírito Santo, e todas as brechas vão se fechar. Efésios 4, Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Como eu não dou lugar ao diabo? Me revestindo do Espírito por dentro e por fora. Irmãos, eu ouvi uma frase do A.W. Tozer que me chocou. Essa frase, Tozer disse o seguinte: há muitas igrejas que, se Deus tirasse o Espírito Santo da terra, essas igrejas continuariam cultuando normalmente e nem sentiriam a falta dele. Ao ler aquela frase, meu coração ardeu e eu disse: louvado seja Deus, porque eu faço parte de uma igreja que sente a falta do Espírito Santo, mas que reconhece quando ele está no ambiente também. Oh glória! Irmãos, com certeza, se o Espírito saísse daqui, nós sentiríamos falta. Por isso a nossa oração deve ser: Senhor, não deixa que eu viva de uma maneira que eu não perceba quando o teu Espírito estiver se distanciando. Davi disse: tira o reino, tira o trono, tira a veste, tira a fama, tira as esposas, tira o status, mas não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Aleluia! A obediência nos reveste. Queridos, Deus está cansado de serviço sem obediência. Eu estava pensando nisso. Serviço sem obediência é sacrifício, e Deus está cansado de sacrifícios. Saul disse assim: eu trouxe as ovelhas para sacrificar. Deus disse: mais importa obedecer a minha palavra do que sacrificar. Às vezes nós estamos muito empolgados com o sacrifício, e Deus está dizendo: não, eu quero obediência à minha palavra. Deixa eu te ensinar um princípio que você já sabe. O serviço sem obediência é sacrifício, e o sacrifício te faz ficar com raiva. O sacrifício te faz reclamar. O sacrifício dói. O sacrifício te coloca numa posição dizendo: meu Deus, eu estou me sacrificando demais. Mas quando a prioridade é a obediência, não dói. Pelo contrário, dá prazer em fazer, irmãos. Quando é a obediência que é a prioridade, não incomoda, dá prazer. Pegue um que faz sacrifício e pegue um obediente. O que faz sacrifício vem reclamando, o que é obediente vem adorando. Tem uma diferença. Obedeça. João 15:14, Jesus disse: se vocês fizerem o que eu mando, sereis meus amigos. Irmãos, esse texto é muito forte, porque Jesus está dizendo assim: se houver obediência, há amizade. Eu queria ser amigo de Deus. Obedeça. Entre pelo caminho da obediência,
Porque se houver obediência, há amizade. Deus mandou dizer para você: continue obedecendo e o milagre vai chegar. Continue obedecendo e a porta vai abrir. Continue obedecendo e você não será afundado por essas águas. Quarto lugar para a gente encerrar: priorize o reino. Priorize o reino. Olha o que está escrito aí no capítulo 8 de Gênesis. Abre lá. E a gente vai parar aqui por conta da hora. Gênesis 8, verso 20. Aqui eles estão saindo da arca. No verso 18, eles saem. No verso 20, olha o que Noé faz. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Depois que ele saiu da arca, ele teve o cuidado de construir um altar. Irmãos, ele deveria ter dito assim: eu vou trabalhar. Passei 1 ano dentro dessa arca. Ao sair dessa arca, a primeira coisa que eu quero fazer é trabalhar, é ganhar dinheiro, é plantar, é viver minha vida, é curtir. Se fosse hoje, é ir para a pizzaria, é ir para ali, é ir para acolá. Não! A primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar, priorizar o reino de Deus. Ele não pensou em fazer nada antes de levantar um altar ao Senhor. A palavra de Deus para nós essa tarde é: priorize o reino, depois faça as outras coisas. Priorize o reino, depois vá para onde você quiser. Priorize o reino, depois trabalhe. Priorize o reino, depois plante. Priorize o reino, depois negocie. Faça primeiro para Deus, para depois fazer para os homens. Fique de pé. Por que, irmãos, que ele levanta um altar? Porque no altar o sacrifício é aceito. No altar a glória de Deus se manifesta. No altar o fogo do Espírito Santo permanece aceso. Ei, sabe o que nós estamos precisando, irmãos? Está mais perto do altar. Nós estamos precisando estar mais perto do altar. Não, nós não estamos precisando de mais uma peça de roupa. Não, nós estamos precisando estar perto do altar. Não, nós não estamos precisando de um novo emprego. Não estamos. Estamos precisando estar perto do altar. Não, nós não estamos precisando de uma nova experiência. Não, nós estamos precisando estar perto do altar. E se Deus me der graça para concluir essa mensagem, Levítico 6, versículo 14, versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará longe do altar. Eu estou todo arrepiado para dizer isso para você. Longe do altar, frieza espiritual. Perto do altar, fervor espiritual. Longe do altar, cai. Perto do altar, permanece de pé. Qual é o segredo do fervor, irmão Marcos? Não saia do altar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Eu queria que o irmão Anderson louvasse um hino aqui agora, pode ser? Aleluia. Ele vai trazer um louvor aqui, medita na letra desse hino. E enquanto ele estiver louvando, vá fazendo orações dizendo: Senhor, mantém-me perto do altar.
para o fogo permanecer aceso. Aleluias. Cria em mim um coração transformado para ofertar em teu altar adoração, para falar do teu amor e viver pro teu louvor. Purifica minha alma e atende o meu clamor. Ajuda-me, ó meu Senhor, quebranta-me para o teu louvor. Ajuda-me, ó meu Senhor, quebranta-me para o teu louvor. Eu não tenho outro bem além de ti, ó meu Senhor. Cria em mim um coração transformado para ofertar em teu altar adoração, para falar do teu amor e viver para o teu louvor. Purifica minha alma e atende o meu clamor. Ajuda